Homem-Aranha. Um novo dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha. Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha. Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula do aguardado retorno de Peter Parker, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais maduros da cultura pop para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha. Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha. Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com o protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel.
Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha. Um novo dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris McKenna e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramel Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha. Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha. Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com o protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha. Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris McKenna e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramel Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha. Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida,
mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem.
Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com o protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com o protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa.
A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, consequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com o protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris McKenna e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, consequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com o protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris McKenna e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência.
Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério.
A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, consequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, consequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland,
dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha,
um novo dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com o protagonista carismático,
cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha. Um novo dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris McKenna e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha. Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha. Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com o protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha. Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris McKenna e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha. Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro.
Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes,
consequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com o protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, consequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com o protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado.
O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris McKenna e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris McKenna e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida.
Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo.
Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris McKenna e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, consequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com o protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris McKenna e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, consequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com o protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel,
trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério,
o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha. Um novo dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha. Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha. Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha. Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha. Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida,
mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris McKenna e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris McKenna e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem.
Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, com sequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa.
A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha: Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, consequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha: Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com o protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha: Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha: Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, consequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha: Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com o protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha: Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris M. Sekena e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência.
Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, consequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop. Homem-Aranha, Um Novo Dia marca o aguardado retorno de Peter Parker ao universo cinematográfico da Marvel, trazendo uma abordagem mais madura e intimista para o herói da vizinhança. Lançado em 2026, o longa é o 38º filme do MCU e a quarta aventura solo do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland, dando continuidade aos eventos impactantes de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que deixou Peter completamente sozinho e esquecido pelo mundo. Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e com roteiro de Chris McKenna e Eric Sommers, o filme aposta em um equilíbrio interessante entre ação, drama e mistério. A história acompanha Peter Parker protegendo Nova York anonimamente enquanto tenta reconstruir sua vida. Porém, uma nova ameaça surge na cidade ao mesmo tempo em que seus poderes começam a sofrer mudanças inesperadas, colocando em risco não apenas sua identidade como Homem-Aranha, mas também sua própria sobrevivência. Tom Holland entrega uma das performances mais maduras da franquia, mostrando um Peter Parker mais solitário, experiente e emocionalmente abalado. O elenco de apoio também chama atenção, com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo trazendo ainda mais peso à narrativa. A presença desses personagens amplia o universo do filme e oferece momentos que agradam tanto aos fãs de longa data quanto aos novos espectadores. Visualmente, Homem-Aranha, Um Novo Dia apresenta cenas de ação impressionantes, consequências pelas ruas e arranha-céus de Nova York que resgatam a essência clássica do personagem. Ao mesmo tempo, o filme explora temas como identidade, responsabilidade, amadurecimento e a dificuldade de seguir em frente após grandes perdas. Outro destaque está na evolução dos poderes de Peter, elemento que adiciona suspense e imprevisibilidade ao roteiro. Essa mudança funciona como uma metáfora para a transição do personagem para uma nova fase de sua vida, mostrando que o Homem-Aranha continua evoluindo mesmo após décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência que honra o legado do herói e abre portas para o futuro do MCU. Com um protagonista carismático, cenas de ação empolgantes e uma narrativa que mistura emoção e mistério, o filme entrega uma experiência envolvente para os fãs da Marvel. Pode não reinventar completamente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas reforça porque o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais queridos da cultura pop.